Boa noite, amigos. Aqui os falo Matheus Chibus, do canal Sequer. Vejam, em primeiro lugar, peço a todos vocês que se inscrevam no canal, sejam membros de nível 3 para que possam fazer o curso de sobrevivência intelectual. A aula dessa semana, nós voltaremos às aulas amanhã, certo? E principalmente rezem pelo meu pai. Seu estado de saúde piorou mais ainda, certo? Ele está em uma situação crítica. Rezem todos por ele, certo? A situação dele piorou. Alguém pode fazer a pergunta: Matheus, tem como ajudar o seu pai? De alguma maneira? Em que é que eu posso ajudar vocês além da oração? É possível? É possível. Vocês me mandam, certo? Ou um Pix, ou, no caso, agora nós temos carteira de Bitcoin, né? Vocês podem mandar também um Satoshi para nós, né? Para ajudar em alguma coisa o tratamento, né? Mas, então, assim, qualquer programação desse canal do Mangá é suscetível a mudanças. Eu achava que iria para Fortaleza amanhã, mas não vou. Enfim, vou. Só a ordem que eu recebi foi de só segunda-feira. Enfim. Mas como objetivo do nosso canal é dar um pouco de alegria para todos vocês, num momento que é tão necessário, né? Eu resolvi fazer esse vídeo sobre uma figura engraçada, certo? Do meio protestante brasileiro, que é o tal do reverendo Augustus Nicodemos, que eu acho uma das figuras, com perdão da palavra, certo? Todo respeito aqui por religião, certo? Respeito muito, certo, os protestantes do Brasil, mas Augustus Nicodemos eu acho uma figura muito superestimada, inclusive por pessoas que não são protestantes. E eu devo dizer que eu mesmo já me iludi muito com Nicodemos, certo? Porque é o seguinte, ele é um sujeito que agrada muito os preconceitos do brasileiro. Ele tem aquela fala mansa, que é a coisa que o brasileiro adora no interlocutor, né? Ele tem aquele jeito ao mesmo tempo altivo e de fala mansa, assim, né? Aquele aspecto assim muito altivo, né? Ele tem muita essa arrogância intelectual, né? Que o brasileiro de direita, especialmente, acha que é uma virtude, né? Essa arrogância intelectual. Então, ele é uma pessoa que agrada muita gente. Nicodemos passa às pessoas uma imagem de grande intelectual. E como o protestantismo brasileiro é uma religião que meio que perdeu os intelectuais que tinha, porque no passado o protestantismo já foi uma religião de intelectuais no Brasil. Ele não é religião de intelectuais, mas era uma religião típica da elite, certo? Um dos maiores intelectuais da história do Brasil, que foi Gilberto Freire, por exemplo, teve uma formação teológica protestante. Mas, meio que muito cedo, o protestantismo brasileiro perdeu o conteúdo que tinha. Porque o protestantismo brasileiro é uma religião que com todo o meu enorme respeito aos protestantes, tenho muitos amigos que são protestantes, inclusive apologistas protestantes, né? Por exemplo, eu acho que o Siegfried, né, que é fã aqui do nosso canal, é um dos fãs mais inteligentes e mais gentis aqui do nosso canal, certo?
que é também de linha reformada. Mas o protestantismo brasileiro, ele perdeu o conteúdo que tinha. E meio que ele cresceu muito com base em quê? Com base nessa velha estratégia da legenda negra de jogar mentiras contra a Igreja Católica. Infelizmente, o protestantismo brasileiro cresceu assim. Com todo respeito aos protestantes brasileiros, mas infelizmente o protestantismo brasileiro cresceu assim. Eu mesmo já presenciei o seguinte: um pastor dizendo que não existem crianças doentes entre os católicos porque os católicos as matam. E é o seguinte, o Nicodemos, como o protestantismo brasileiro perdeu muito o seu nível intelectual, que no passado já foi muito superior, vejam, por exemplo, vídeo Gilberto Freire e vídeo os debatedores que discutiam com o padre Leonel Franca, certo? Os polemistas protestantes que discutiam com o padre Leonel Franca. Vocês podem ver bem de perto o que era o nível intelectual do protestantismo no Brasil no passado. Mas isso no passado. Então, Nicodemos, ele meio que é uma figura assim, que as pessoas meio que botaram na cabeça que esse sujeito é o intelectual do protestantismo brasileiro, né? E assim, mas quando você vai ver, ele é um sujeito que intelectualmente é fraquíssimo. E eu vou citar aqui para vocês, certo? Um texto dele, um trecho de um texto dele, que, digamos assim, viralizou muito, no qual ele critica a Igreja Católica. No qual ele fala o seguinte: a alegada unidade da Igreja Católica é apenas institucional. 3. Dentro da instituição romana, há teologias distintas que fragmentam a suposta unidade. Por exemplo, tomismo, escolástica, teologia moral católica e teologia da libertação. Né? Ele acha que, em primeiro lugar, tomismo é uma coisa antitética à escolástica, mesmo ele admitindo que o tomismo é um caso especial da escolástica. Que é um negócio assim muito estranho, né? Ele fala, mas a escolástica também inclui outros teólogos como Duns Scotus e Guilherme de Ockham, né? Que são teólogos que, embora tenham a sua contribuição, e essa contribuição seja, no caso do Scotus, por exemplo, amplamente reconhecida, mas que as suas teologias não são a doutrina comum da Igreja Católica. E no caso do Guilherme de Ockham, a teologia do pacto dele, por exemplo, é uma coisa que na Igreja Católica é quase universalmente condenada. Aliás, depois do Concílio de Trento, o escotismo e ideias nominalistas viram algo tanto marginalizado dentro do pensamento teológico católico. Aí ele fala, né? Teologia moral católica. A teologia moral católica, ela não é uma corrente de pensamento dentro do catolicismo. Ela é uma área da teologia católica. Certo? Então, assim, isso deveria ser uma coisa perfeitamente óbvia. Mas o Augustus Nicodemos, certo? Ele é um sujeito que não tem conhecimento nenhum de catolicismo. O que é uma coisa que é compreensível em pastores, digamos assim, sem formação. Mas é incompreensível em pastores que querem se vender como intelectualizados, e é inaceitável quando esse pastor, ao mesmo tempo, teve a oportunidade de uma boa formação.
Augustus Nicodemos, ele foi doutor no Westminster Theological Seminary, né? Que é o seminário, eu acho, mais renomado dentro da tradição reformada mais conservadora no mundo. É lá que lecionam o Vern Poythress, né? É lá que leciona um monte de gente que tem cultura, tem conhecimento, certo? Ou seja, o Augustus Nicodemos, ele é um sujeito que ele é uma figura cuja ignorância é simplesmente inaceitável. Não dá para você levar um sujeito desse a sério. Não dá. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E vejam que é o seguinte. Ele acha que essas supostas correntes teológicas iriam quebrar a unidade do catolicismo. Ao mesmo tempo, ele parece não acreditar, ele parece querer ver uma unidade no protestantismo. Não sei como é isso, certo? Mas tem vídeos que são um negócio ainda pior. Eu já fiz até um vídeo aqui no Ciqueton criticando o Nicodemos. Vocês procuram aí depois, certo? Porque tem um sermão dele contra o catolicismo no qual você tem pérolas horríveis, como por exemplo que o Papa ele é infalível ex cátedra. O que é que significa ex cátedra? Isso significa que o Papa é infalível quando ele se senta na sua cadeira. Ele acha que esse é o significado de ex cátedra. Ele acha que esse é o significado teológico de ex cátedra. E ele diz também que o purgatório é o lugar para onde vão os católicos que morrem para a Igreja Católica em pecado mortal. É evidente que um sujeito desse aí é inepto. Um sujeito desse aí é um inepto intelectual. Certo? E nesse caso, essa inépcia dele é uma coisa inaceitável. Uma coisa inaceitável. Porque tanto o Nicodemos é um sujeito que gosta de se mostrar muito arrogante, como especialmente ele gosta muito de passar aquela impressão de que o protestantismo é algo superior. Que o catolicismo é meio que, intelectualmente falando, café com leite, né? E ele é um sujeito que gosta de se vender como intelectual. Mas é claro que ele não tem como ele ser um intelectual, certo? Representativo do protestantismo brasileiro de jeito nenhum. E vamos lá, certo? A especialidade dele é o Paulo, as interpretações de Paulo, certo? Como é que ele vai entender o status questiones das discussões sobre Paulo, certo? Sem entender essas discussões soteriológicas entre católicos e protestantes e sobre o que é o conceito de purgatório. Não tem como. Não tem como. O Augusto Nicodemos, ele não é um interlocutor sério. Simples assim. Simples assim. E é um interlocutor que não é sério, cuja falta de seriedade é inaceitável. Porque ele teve uma formação, digamos assim, ele teve uma oportunidade de formação que para o protestantismo brasileiro muito boa, certo? Em regra, o povo que eu conheci que estudou no Westminster é muito inteligente. Por exemplo, né, o Scott Hayes, né, que era um apologista protestante americano, né, muito anticatólico e muito furibundo, né,
muito furibundamente anticatólico, mas agora em termos de cultura, de conhecimento, ele estava tranquilamente. Talvez ele fosse superior ao Olavo de Carvalho, certo? Agora, o Nicodemos é um sujeito que simplesmente não tem desculpa para a ignorância e a inépcia que ele tem, certo? E o protestantismo brasileiro, vê-lo como intelectual, como seu representante intelectual, como o seu intelectual mais respeitável, é algo sério. É um sinal sério de fracasso intelectual do protestantismo brasileiro. Certo? Que é uma coisa muito lamentável. Certo? Muito lamentável. Deixar claro que existem protestantes que têm erudição e que têm cultura. Por exemplo, o Siegfried aqui do Siqueton é um grande erudito. O Jonas Madureira é também um interlocutor sério, dá para conversar. Agora, a maioria dos protestantes metidos a intelectuais, e nisso aí se inclui o Nicodemos, são fraquíssimos. Né? São muito fracos. Muito fracos. Mesmo para os padrões brasileiros. Porque eu acho que esses erros aí deles são erros que até para o padrão do intelectual brasileiro são uma coisa assim inexcusável. Pois é fundamentalmente isso, né? E se o Nicodemos estiver me ouvindo, né? Saiba que eu não tenho nada contra ele, mas você vai ter. Mas, né? Se você estiver nos ouvindo, Nicodemos, não tenho nada contra você, mas não dá. Você é um interlocutor que não dá para respeitar. Pois um forte abraço a todos e até logo. Impressionante. Só o Nicodemos para me fazer rir num momento desse. Pois até mais, pessoal.